Muito bem, vereador Luiz Costa. Quero comentar meus 5 minutos rapidamente. Dizer que nós somos privilegiados em morar numa cidade boa, igual Três Passos, onde que não tem criminalidade. A gente viu recentemente algumas matérias aí no jornalismo, o que aconteceu com o Rio de Janeiro. 121 mortos, bandidos, mas por trás desses bandidos tinha uma mãe, muitas vezes, e um pai, que quando tu mora numa cidade igual do Rio de Janeiro, tu cria teus filhos pro mundo. E lá tu não tem muita opção. Eu fico imaginando se eu fosse pai de uma menina, no meio daqueles marginal. O próprio num menino. Pai e mãe vão trabalhar, esse rapaz ele é seduzido a receber, vender, usar drogas, entrar para o mundo do crime. Eu vi uma entrevista de uma mãe falando que o filho dela tinha sido executado, que não tinha mais o que fazer com aquele filho, porque ela não tinha mais controle da situação. E para o nosso país mudar, agora, depois de muitos anos, está se debatendo um projeto na Câmara com mais rigidez na questão do crime. E eu vejo que nós precisamos ter mais rigidez em tudo que leis. Não é possível, desde a história do Brasil, desde Sarney e Companhia Limitada, nos governos do PT, governos... não vou falar de todos os governos aqui. Não quero falar de sigla partidária, mas de vários. Pega um mensalão, petrolão, e não é só, vereadores, um presidente que rouba. São deputados do meu partido, de vários partidos aqui, junto no crime. E aí tem um judiciário que acoberta. Isso que é o mais que me surpreende. Os caras engavetam os processos. O mensalão foi engavetado. O INSS agora, por acaso caiu numa comissão lá que não vai engavetar, mas estão dando habeas corpus. Não estou falando nem aqui de A e B, mas quando que nós vamos ter um país justo, que se pune não por partido, não por ser amigo do presidente ou do governador, ou disso, daquilo, pelo crime. Ele tem que ser punido pelo crime. Aí os caras abrem habeas corpus pro cara não ir depor, sendo que o cara roubou. Isso não, viu? Isso não é nem questão de falar aqui de partido, mas isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Um ministro diz assim, viu? Tu tá sendo suspeito do roubo, tem aqui provas, tem telefonema, mas tu não vai precisar falar. Pode permanecer em silêncio. Se nós queremos um país do bem, um país rico que é o nosso país é riquíssimo, gente. Meu Deus do céu. E quantas corrupção? Não estou falando nem de um governo, de vários governos que não é descoberto. Na saúde, na merenda escolar. Quantos recursos desviados de vários órgãos. Talvez eu estava acompanhando o presidente de El Salvador, o cara lá, claro que é menor, mas assim, colocaram lá umas leis rígidas, diminuiu 98% a criminalidade. É isso que nós precisamos no país. Não só a criminalidade lá fora, mas a criminalidade de corrupção. Nós não podemos ter corrupção se nós somos os defensores do povo. Sabe, eu vejo que um dia essa conta vai estourar. E não é só desse governo que está aí. Vários governos que passaram aumentando a dívida pública. Um dia não vai mais ter banco para dar dinheiro.
ou vai dar e nós vamos pagar cada vez juros mais altos. Então, assim, eu vou falar para vocês, quando falo de política nacional, me dá uma ânsia de vômito. Então, vocês vão me ver eu falando mais política municipal aqui com meus colegas vereadores, que é aqui que nós podemos movimentar cada vez mais para o bem do nosso município. Política federal, quanto mais tu acompanha, mais te dá um estique nervoso. Isso é a grande verdade. Se tiver algum corrupto dentro do meu partido, que prenda e que apodreça na cadeia. Essa é a minha opinião. Não defendo se é PP, o PSDB, o PT, o PMDB, mas que criem mais um presídio que eu vou levar alimentação lá para eles, mas eu vou botar só, como é que é, sal e bomba dentro dessa alimentação aí. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte aqui no nosso município e nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão plenária ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão em horário regimental.